Irmãos e irmãs, a liturgia desse final de semana, na sequência da leitura que fazemos esse ano todos os domingos, o Evangelho de São Marcos, chega nessa altura da questão do matrimônio, que tem a ver com a vida comunitária e eclesial dentro da pedagogia e da sequência dos temas do Evangelho de São Marcos. E tudo aquilo que Jesus falou no Evangelho de hoje vem para corrigir algo que pode acontecer. Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração, corações endurecidos. Mas São Marcos faz para nós aqui uma sutileza ao falar do matrimônio, do seu vínculo indissolúvel e da instituição nesse evangelho do relacionamento de homem e mulher ao nível de um sacramento. São Marcos faz a sutileza de começar a falar de criança, de Jesus que acolhe as crianças, os pequenininhos, os abençoa. Mas tem duas falas de Jesus aqui que servem e estão aqui justamente para que o cristão entenda e com qual coração é possível entender a dureza, a profundidade e a beleza do evangelho de hoje. É preciso ter um coração de criança para o evangelho de hoje. Então diz ali Jesus: não proíbam que as crianças venham, né? Porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entra nele. Portanto, irmãos, reino de Deus é duas coisas. A segunda e plena: quando morrer, não ir para o inferno e ir para o céu. Isso significa entrar no reino de Deus. O dia que você morrer, abrir os olhos do outro lado, não vê o capeta, vê Jesus. A grande maioria de nós, Deus queira, não vamos ver o demônio. Vamos ver Jesus bem longe, e entre nós e ele tem um lugar chamado purgatório. Demora, mas sai e vamos para o céu. Então, entrar no reino de Deus significa, ao morrer, ir para o céu. Mas isso é a segunda coisa. A primeira coisa, sem a qual a segunda não vai acontecer, é, em vida, eu entrar no reino de Deus. Meus irmãos, essa semana que vai entrar, nós vamos ter o evangelho do jovem rico. Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus, ao ouvir a resposta daquela criaturinha tão correta, que ele não mata, não rouba, ele não faz nada, ele é todo certinho, Jesus vai dizer: mas te falta uma coisa ainda, né? Veja, a compreensão de ganhar o céu, herdar a vida eterna, que era do povo judeu, dessa forma, é nossa ainda, infelizmente, muitas vezes, que é mais ou menos assim: o que eu tenho que fazer para ganhar? Aí vai cair no meu colo, eu vou ganhar o céu, a vida eterna, né? Mas é um fazer que não me altera. Essa compreensão do que eu faço de bom para ir para o céu, como se o céu fosse comprável por boas obras. É um pouco aquela nossa mentalidade quando a gente vai tirar carteira de motorista. A pessoa, quando vai no Detran, ela se pergunta assim: o que eu faço para ter uma carteira de motorista? Quando ela vai na autoescola. Então, ela vai fazer algo que não vai mudar nada ela como pessoa. Então, passa digital aqui tal hora, até tal hora, senta ali, não é isso? Não derruba o cone. Você tem uma meta ali que se você bater, toma aqui a carteira de motorista. Você tem uma meta ali que se você bater, toque o diploma da faculdade. Mas eu mesmo não sei se eu vou mudar de perspectiva nem de nada. Eu só vim aqui para ganhar tal coisa. Então, meus queridos, entrar no reino de Deus não é a somatória de fazer um monte de coisa. Aí a gente mostra para Deus: ó, cumpri aqui, o Senhor tem que me dar agora. Entrar no reino de Deus depois de morto é para quem entrou no reino de Deus enquanto vivo. Entrar no reino de Deus significa que Jesus e a sua palavra passam a ser o meu Senhor. Então eu vou fazendo coisas que me mudam, me alteram. Eu já não sou mais o mesmo, porque eu entrei no reino de Deus. Eu entrei na mentalidade, na perspectiva de Cristo para todas as coisas. Aí, focando na liturgia de hoje, o matrimônio, o casamento, faz parte daquilo que é caminho para o reino de Deus. Mas antes de eu continuar, acorda o seu marido, belisca, fala: amor, pelo amor de Deus, acorda o seu amigo. Belisca uma outra aí, eu sei, é 7h30 da manhã, mas você veio para dormir nessa cadeira ruim? Então quem é solteiro precisa ouvir para não errar, quem é casado talvez dê tempo de não separar, mas você precisa me olhar, você precisa abrir os olhos, você precisa sentar direito, você precisa querer ouvir. Pois muito bem.
Na compreensão do que é o reino de Deus e de entrar no reino de Deus nessa terra, tem um assunto que toca a maioria das pessoas: o matrimônio. E o matrimônio precisa ser vivido na perspectiva do reino de Deus. Agora vamos colocar 2 alicerces aqui para a gente construir e acolher e entrar no reino de Deus quando o assunto é casamento. Primeiro, a gente precisa ter coração de criança. O evangelho de hoje, para quem não tem um coração de criança, para quem tem um coração do adulto pervertido, do adulto que foi dominado e endemonizado pelo egoísmo, do ego da carne, é um evangelho muito duro, é um evangelho difícil de aceitar, de acreditar. Então é preciso ter o coração de criança. Segundo pano de fundo, segundo alicerce para a gente entender o matrimônio, é a segunda leitura da missa de hoje, que parece tão deslocada, mas não, ela está aqui por algo muito importante, a leitura da carta aos Hebreus. Ela parece que não tem nada a ver nem com casamento, nem com nada, mas ela tem tudo a ver quando se pensa no dom do matrimônio. Primeira coisa, coração de criança. Segunda coisa, a gente ouviu aqui, irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos na sua encarnação, né? Quando assume a natureza humana, fica igual a nós, abaixo dos anjos. Nós o vemos agora coroado de honra, de glória, por ter sofrido a morte. Agora presta atenção nisso aqui, continue acordado. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, Jesus provou a morte. Convinha de fato que aquele, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória de Deus, levasse o iniciador da nossa salvação à consumação disso por meio de sofrimentos. Portanto, Jesus, o santificador, nos santifica e não se envergonha de nós. Mas presta atenção, compadre, aqui. Pela graça de Deus, em favor de todos, Jesus provou a morte, Jesus morreu. Então, coração de criança, senão você não entende o que é casamento. Segundo ponto, Jesus viveu por graça e pela graça de Deus. Sem a graça é impossível isso aqui. Ele foi em favor de. Portanto, quando nós cristãos católicos perdemos o horizonte de que nós nascemos para amar e sermos em favor de, o casamento é insuportável. Você pode pegar todos os casamentos da nossa paróquia que a gente conhece, que fracassou, está fracassando. Aí vai ter uma narrativa para isso. É porque ela, é porque ele. Aí vem um monte de coisas factuais. Ok, aí você tem que escutar, você tem que ouvir. Aí tem 1000 exemplos de histórias tristes para serem contadas. Ok, e todas elas são verdade. A pessoa não vai mentir para o padre, ou para o psicólogo, ou para o psiquiatra. Mas qual é o pano de fundo dessa tragédia que está virando muitos casamentos? Primeiro, não tem mais o coração de criança. Segundo, não entende a vida à luz dessa leitura. Nós nascemos para quê? Para ser feliz? Você tem certeza disso? E esse é o problema, gente. A gente leva a nossa vida e faz escolhas profundas na vida, como se casar e ter filho, baseado em refrão de música sertaneja, baseado em hashtag frasezinha de efeito, e não faz as coisas baseado na palavra. Jesus, sendo Deus, se diminuiu para ser em nosso favor, e nisso existe honra e glória. O casamento muitas vezes é uma experiência do quê? Você precisa diminuir, você precisa vir da altura para a baixeza, porque a senhora talvez é uma mulher culta, estudada, teu marido é meio que um simprão, operário, e a senhora vai ter que descer dessa altura e vir na baixeza dele e ser em favor dele. O senhor talvez é um homem corajoso, otimista, para frente, alegre, resiliente, casou com uma melancólica depressiva. Tua mulher é medrosa, meio azeda, tem uns traumas, então ela é meio possessiva, ciumenta, toda insegura. Então você vai ter que abaixar dessa sua grandeza, vir lá na pequenez, na miséria dela mesmo, para ser em favor dela. Mas agora me diga, com as músicas que você escuta, com os amigos que você gosta e tem, com as coisas que você alimenta para os seus olhos e os seus ouvidos, você acha que você está e vai conseguir viver a dinâmica do dar a vida, do sofrer com e pelo outro? A resposta é não. Não, não.
E é por isso que o casamento vira um tédio, é por isso que o casamento vira um fardo, é por isso que você sente uma vontade de se libertar. E como uma deusa, com 3 crianças para criar, resolve encapetar. É por isso que o senhor não tem cabelo, está sobrando barriga, o joelho está desgastado, não tem calça e cinto que fica em cima do umbigo mais, porque cai para baixo. Porque a gente ainda precisamos viver um pouco dessa vida. Para entender o casamento, coração de criança, fala amém. E a dinâmica do dar a vida, Jesus diminuiu a si mesmo para ser em nosso favor. Se a pessoa não vê a honra e a glória de se diminuir e ser em favor, é um tédio, é um saco, é um inferno. Deus me livre, estou indo embora, percebe? Então, meus irmãos, muitas das coisas que Jesus fala, elas não encaixam em nós, porque nós temos paradigmas, ideias mentais profundamente erradas. E aí vamos à palavra de Deus então. Primeira leitura vai nos falar dessa ideia maravilhosa que Deus teve, né? Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que o corresponda, uma auxiliar semelhante a ele. Adão vivia a plenitude do paraíso, fazia muito bem todas as coisas que tinha para fazer, mas diz a palavra que Adão não encontrava em nada alguém que o auxiliasse no seu ser homem de Adão. Então, Adão não produz Eva, Adão ganha a Eva de Deus. Essa sim, né? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas aqui está algo. A mulher foi dada ao homem para quê? Para ser auxiliar. Auxiliar do quê? Daquilo que o homem tem que ser. O homem não consegue ser plenamente homem sem o feminino na vida dele. Como a mulher não consegue ser plenamente mulher sem o masculino na vida dele. E isso não tem a ver com sexo. Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, amém? E verdadeiro homem, amém? Jesus é homem plenamente. Ele não é uma carne de um espírito que anda num corpo. Jesus se fez verdadeiramente homem. Jesus teve esposa? Jesus teve vida sexual? Não. Mas na Bíblia que você não leu, o que aparece várias vezes? Que Jesus era rodeado de mulheres, do feminino. Do feminino. São José e a Virgem Maria tiveram um privilégio, o matrimônio josefino, que é o matrimônio casto, não tiveram intimidade sexual. São José teve o feminino que Maria é. E Maria teve o masculino para ela, que é muito mais do que a genitalidade. Então, mulheres, quem é mulher, erga a mão para ver. Fia, qual que é a sua missão? Presta atenção no padre. É ser uma auxiliar. Então, minha querida, você precisa entender qual é o papel de uma mulher, qual é o dever de um homem, e você vai auxiliá-lo a ser homem. Você não vai ser homem no lugar dele. E aí você vai ter que entender aquilo que no seu feminino não está legal, para não impedir o seu homem de ser homem. Essas neuroses que todo mundo tem na cabeça, por exemplo, para muitas mulheres o silêncio é algo pavoroso e insuportável. Só que para o homem, silêncio é algo que o refaz. Aí o pobrezinho do seu marido chega, está meio desanimado, que numa dessa o candidato dele hoje não elege. Se é corintiano, está triste, vive triste, vive triste. Ele quer 3 minutos de paz no sofá ali, trocando um canal, alguma coisa. Para a mulher, para muitas mulheres, é aterrorizante o silêncio. Então ela olha para o marido, enquanto ela pica aqui as coisas com aquela faca imensa, ela já pensa, como é que eu posso infernizar ele, hein? Ele está muito quieto. Eu mando ele tirar o lixo, eu falo das contas que tem que pagar, já sei, vou lembrar daquela briga que a gente teve no Natal de 88. Porque ela começa a ficar apavorada de ver que o homem está quieto. Mulheres colentas, grudentas, mulheres exaustivas. Filha, você é cansativa demais. Homens que também precisam compreender seu papel, o papel da sua esposa, para ajudar a esposa, auxiliar a esposa a ser mulher.
Homens que não percebem que são truculentos, que são grosseiros. Homens que não percebem que eles deveriam estar liderando aquele assunto, são passivos, são bundões, viciados em tantas coisas. Então Deus fez homem e mulher para se auxiliarem na missão que é própria de si. E isso tem a ver com a nossa afetividade. O que seria de um padre que não tem mulher, não fosse tantas mulheres dando o tom feminino das coisas? Percebe? Você acha que para mim eu estou botando reparo? Se é orquídea branca, se é flor de girassol, eu lá sei, eu quero saber quanto custa. Percebe? Agora, se na comunidade tem alguém que só pergunta quanto custa e como é que paga, e nem adianta eu dar conta de pagar, não vai funcionar. Agora, se também só tem uma, pedir por uma flor, né? Tá, mas quanto custa, meu anjo? Já está devendo em todas as lojas, você quer comprar outra? As coisas se complementam. Aí veio o refrão do Salmo que a gente cantou. O Senhor te abençoe de Sião cada dia da tua vida. Esse salmo é usado em muitos casamentos, né, em muitos matrimônios. Eu tinha prometido para mim mesmo fazer uma missa mais curta, mas o tema é uma delícia. E olhando tanta gente perebada que fica marcando horário. É até às 5 que pode votar? Não vamos votar em jejum hoje. Vai ter almoço, não. Fala para quem está ao seu lado, calma, você vai almoçar, calma, você vai almoçar, fala, você vai almoçar. Ai, meu Deus. O Senhor te abençoe de Sião, a cidade santa onde está o templo de Jerusalém. O vínculo geográfico e comunitário, físico, concreto, da fé do povo com Deus de verdade. É preciso ir a Sião, é preciso o templo de Sião. Isso aqui é como que uma grande antevisão da vida sacramental. De onde é que vem a bênção para casa e para o matrimônio? De onde é que o Senhor abençoa? De Sião, da cidade santa, da igreja. Quantas vezes? Uma vez por ano, filha? Só quando sofre? Quantas vezes? Quando tem crisma do sobrinho? Quantas vezes? Cada dia de tua vida. Portanto, meus irmãos, existe uma bênção que é sacramental e cotidiana, que nos vem de Sião, do templo. E hoje o templo é muito mais pleno que o templo de Sião, onde se fazia um sacrifício de um cordeirinho uma vez por ano. O templo hoje é cada igreja, é cada altar, é cada santa missa, que tem muito mais que um cabrito fazendo uma vez no ano. Tem o corpo, o sangue, a alma de divindade de Jesus, na Eucaristia, e tem o Evangelho, que é a palavra de salvação para nós todos os dias. Portanto, de onde é que vem a bênção, o sim de Deus, o sorriso de Deus, o abraço de Deus, os benefícios de Deus? De onde é que vem isso? De Sião, da casa de Deus. Mas aí o salmo de hoje, ele é um grande louvor, ele é uma grande catequese para o homem. Para o homem. Ergue a mão agora quem é homem. Pode erguer, campeão. Eu sei que é, vai. Quem é homem, ergue a mão para o padre ver, fazendo um favor. Eu espero que os teus filhos te obedeçam igual você me obedece. Vai dar certo a sua vida. Quantos homens, graças a Deus. O salmo de hoje é para os homens. Não é para as mulheres. Claro, para todo ser humano. Mas ele foi pensado para o homem, porque o salmo de hoje fala de família. Feliz és tu se temes o Senhor, trilhas os seus caminhos, do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. Aí ele diz assim, a tua esposa é, os teus filhos são. Portanto é um salmo dedicado a um homem. Gente, quem é a cabeça da casa? Tem que ser o homem. Quem é o sacerdote da casa? É o homem. Quem é que põe o temor de Deus dentro de casa? É o homem, não é a mulher. Claro que a mulher também põe, também coopera. Mas esse papel é de quem, campeão? Da sua esposa? É do homem. Feliz és tu se temes o Senhor. O homem tem que temer a Deus e incutir o temor de Deus. Trilhes os seus caminhos. O homem é o aspecto do trabalho. Ainda que a tua esposa ganhe mais do que você, e muitas mulheres hoje ganham mais que os homens, não tem problema isso. Mas o tom de uma casa que entende o valor do dinheiro, como se administra ele, a necessidade de trabalhar e não dar tudo de graça, quem põe é o homem. Coitado do menino, mulher, é menino, é jovem, dá o carro para ele. Coitado, 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 coitada, coitada da menina. O homem é o trabalho da casa. Aí começa a dizer, a tua esposa
é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Agora, uma videira bem fecunda, e aqui não está falando só de filhos, também, mas não só. A fecundidade da mulher. A mulher é como uma videira. O que a videira dá? Uva para fazer vinho. O vinho alegra o coração, diz a Bíblia, quando tomado na medida certa. Então, quem é que traz a alegria para o coração da casa? É a mulher. Mulher, esse é o teu lugar. Ser o coração da casa. É você que mantém a casa limpa, cheirosa, organizada. Enquanto o teu homem pergunta quanto custa, enquanto ele leva para a sala e começa a puxar aquelas amenidades de assunto com a visita. Ai, tá calor, né? Nossa, como cresceu. E o Palmeiras? Ganhou, perdeu? Você viu, né? É a senhora que põe a mesa, organiza, sabe? Deixa bonitinho. A mulher é o coração da casa, é o afeto da casa. Mas ser afeto, filha, não é ser a traidora do marido com os filhos. Muitas mulheres, por afeto, traem o marido com os filhos. Conta para o seu pai não, senão ele briga. Tá? Seu pai, você sabe que é difícil, né? Isso é adultério. A mulher é o coração da casa, na medida em que ela traduz o pai e o marido para o filho aceitar o não ou o sim, a ordem, sem tanta dor. É a mulher que põe açúcar na vida, é a mulher que põe tempero nas coisas. Esse é o papel da mulher. Agora, para essa mulher ser assim, de novo, quem é homem ergue a mão. Campeão, a videira tem que ser adubada, podada, regada. Você tem que cuidar da tua videira, filho. Você tem que cuidar da sua mulher. Por que será que a tua mulher é tão azeda, tão amarga? Por que ela tem tanta dor? Por que tudo nela dói? Por que será? Por que a tua mulher é uma videira seca, espinhenta? Por que será? Você quer uma videira? Cuida da videira. A videira não dá assim, de graça, a uva. Você tem que cuidar da videira. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor, homem, da tua mesa. Da tua mesa, homem. Não da mesa da sogra. Não da mesa do padrinho, da madrinha. Da tua mesa. Da tua mesa. Esse papel é teu. A mesa é tua. A mesa é o lugar da fraternidade, da comunhão, não é isso? E até de alguns ajustes. De quem é a mesa? É do homem, esse lugar é do homem. Aí talvez você me escute, quem está em casa escute, e fala, meu Deus, que machismo. Machismo? Pergunta para as mulheres, quando elas são honestas e sinceras, na sala do psiquiatra ou na sala do padre, se não é isso que elas sonham. Com esse homem aqui, ó. Aí fica todo mundo rasgando as vestes, nesse bom mocismo. De que, ó, que machismo. Meu irmão, não é machismo, são papéis, são lugares. Se um psicólogo é decente, honesto, intelectualmente, um psiquiatra e um padre também, manda fazer a pesquisa das salas de psicólogo, psiquiatra e sala de padre para você ver se o que eu estou falando não é o sonho da mulherada. É o sonho da mulher isso aqui. Agora, mulher, você precisa deixar isso acontecer, filha. Você precisa perder o medo disso aqui. Porque tem um avesso na alma da mulher que é o controle. Que é a posse, essa coisa que vocês nasceram, mulheres, com esse negócio de mãe dentro de vocês. Você quer ser mãe de tudo, nada pode escapar do teu controle. É ou não é verdade? Nada, a senhora não consegue ter paz, a senhora não consegue descansar, e a senhora não consegue deixar um homem ser homem. E gente, isso é muito forte nas mulheres. Eu louvo a Deus por eu ser como eu sou. Porque eu vou te dizer, se eu fosse um pouco mais fraquinho, um pouco mais bonzinho, o que as mulheres dessa paróquia faz com um padre não está no gibi. E são tudo santinha. Tudo queridinha, tudo disponível. Mas a tendência que a mulher tem de pegar o homem e falar assim, fica quieto aqui, tá? Fica quieto aqui. É gritante. Em algumas mulheres muito curadas e amadurecidas, isso é sutil, ela percebe e logo não cai, não pisa nessa casca de banana. Mas a maioria são umas onça. Mulher, você precisa deixar isso acontecer, filha. E aí de novo continua falando com o homem. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. E que o Senhor te abençoe de Sião. Uma vez a cada 4 anos, campeão. Todo dia da tua vida. E aí o homem de Deus, ele tem uma característica.
para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. O homem de Deus, ele tem um santo desejo de ser fonte de bênção para o filho e para o filho do filho. E ele tem um profundo desejo de ver prosperar, é a tradução nossa, Jerusalém, a cidade santa, o templo. O homem de Deus, um dos assuntos que o alegra também é a religião, também é o templo de Deus, também são as coisas do alto. E aí, o Evangelho então diz que a pergunta é uma tentação, é para pôr Jesus à prova. A Bíblia diz que Deus a ninguém tenta, quem tenta é o diabo, está na Bíblia que você não lê, na carta de São Tiago. Portanto, é uma pergunta diabólica que é feita a Jesus, se era permitido ou não se divorciar da mulher. Jesus, como bom judeu, responde pergunta com pergunta, né? Jesus responde assim: o que Moisés ordenou? Aí eles vão citar Deuteronômio capítulo 4, vão ter como pano de fundo, onde diz que ao homem, e somente ao homem, a mulher não podia, era o homem que podia só, a mulher não valia nada, que o homem podia fazer uma carta e devolver a mulher, para que ela fosse negociada de novo. Já foi numa concessionária? Já viu aquele monte de carro zero atrás da vitrine? Você não tem dinheiro para comprar, o que você pergunta para o rapaz da loja? Fala assim: tem seminovo? Aí tem aquele pátio de seminovo. Então a mulher podia se casar de novo, mas agora como seminova. Ou seja, a família dela vai ter que pagar o dobro para a família de um outro para ela se casar de novo. Então ter filha mulher era um prejuízo também. Vai vendo o mundo que esse povo vivia. Eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. É claro que Jesus não concorda com isso, mas Jesus é muito sábio, Jesus não escorrega nas palavras. Se ele diz que não pode, ele está contrariando uma lei de Moisés e ele arrumar para a cabeça. E muito mais importante, irmãos, do que cumprir lei é aprender o amor. Olha o que Jesus então vai dizer: verdade, Moisés escreveu lá, né, Deuteronômio. Se você perdeu o encanto, a graça pela mulher, ela ficou velha, ela engordou, ela não te satisfaz na intimidade, ela não cozinha bem como a sua mãe. Ah, feijão bom é o feijão da mamãe. Arroz bom é o da mamãe soltinho, da minha mãe é papa. Vou devolver, deixar no pátio dos seminovos. Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. Mas no início não foi assim. Por causa da dureza do coração. E aqui, meu irmão, minha irmã, também quem nos acompanha em casa, talvez nesse versículo esteja o apelo do Espírito Santo para tantos homens e mulheres casados. Você quer usar a lei, e veja, essa lei estava errada, mas entenda o padre. Talvez esse seja o apelo do Espírito Santo aos casados hoje. Você quer usar a lei ou você quer usar a misericórdia? Você quer pôr para funcionar o quê? O teu coração que se endureceu? Se você quiser, ninguém te segura. O que eu, como padre, posso fazer? O que os amigos, o padrinho de casamento, que foi lá na tua casa, falou: não larga não, o que ele pode fazer? Ninguém te segura. Jesus está dizendo, é por causa da dureza do vosso coração, um coração endurecido. Então, meu amado, minha amada, hoje talvez seja o dia de você olhar para o seu marido e escolher o que você quer ver e qual coração você quer usar. Você quer usar o coração endurecido, o coração desiludido, decepcionado, o coração frustrado? Será que você não consegue usar de misericórdia com a tua esposa, com o teu marido? Com os pecados, com os defeitos, talvez com aquilo que tanto te feriu? Gente, quantos são os casais que hoje vivem bem, são felizes e atravessaram situações onde Deus deu a graça de não usar a lei, nem o coração endurecido, usar de misericórdia com o outro? Quantas vezes eu escuto isso? Padre, a gente atravessou tal situação, o senhor acompanhou há 7 anos atrás, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, graças a Deus que eu não larguei. Sofri igual um cachorro, sofri igual uma condenada, graças a Deus que optei pela fé e pela misericórdia. Mas vamos lá, queridos, é por causa da dureza do coração. O que endurece um coração? Feridas do passado. O que mais endurece um coração?
as ilusões e distrações do agora. É muito Instagram, é muito vida alheia, é muito amigo, é muito churrasco, é muita turma endurecendo o teu coração. É muita ilusão. Percebe? É muito dever não cumprido. Gente, tudo aquilo que a gente não enfrenta hoje é pior amanhã. Você já reparou? Isso vale para a saúde, isso vale para o peso da gente, isso vale para a dívida, isso vale para casamento, educação de filho. Tudo que é deixado para amanhã, amanhã é mais difícil. Às vezes teu casamento não vai bem por negligência. Você sabe que você chegou, tem que dar um beijinho, perguntar como é que foi o dia. Essas pequenas negligências endurecem corações. O passado e as suas feridas, o presente e as suas distrações. O que mais endurece um coração? O defeito do outro, né? Às vezes a gente está endurecendo o coração das pessoas, nem está percebendo. Cheio de mania, cheio de tique, cheio de ignorância, cheio de coisas que nunca melhora, nunca vai para frente, promete nunca cumpre. Isso endurece o coração do outro. Eu tenho uma notícia para dar para os homens. Erga a mão quem é homem. Eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Posso dar, sim ou não? Sua mulher quer muito te perdoar, te amar de novo. Coopera, campeão. Olha, tua mulher ela tem rezado e pedido: Espírito Santo, me amolece. Espírito Santo, tira esse azedume, essa vontade que eu tenho de voar na goela dele, de chutar essa bunda dele. Tira, Espírito Santo. Mas campeão, você precisa cooperar com as rezas da sua mulher. Mas a boa notícia é essa: tua mulher está doidinha para te perdoar. Tá ou não tá, mulherada? Tá nada, os médicos que são. Nossa, nunca passei tanta vergonha na vida. Acordou, filho? Meu Deus. Gente, eu quero agradecer por esses meus 13 anos de padre. Termina hoje a minha carreira. A vida não é feita só de vitórias, né? Na vida tem derrotas também. Adeus. Acabaram com a minha vida aqui. Não é para aplaudir, é para ficar desesperado. Salva a vocação de um padre, que eu te prometo, eu não vou ficar aqui para sempre. Se eu continuar padre, logo eu vou embora. Então, vai lá. Mulherada, pelo amor de Deus. Poxa vida. Homem, vamos de novo. Homem, tua mulher está doidinha para te perdoar. É ou não é, mulherada? Tua mulher está doidinha para te amar de novo. É ou não é, mulherada? O golpe está aí, cai quem quer, voltei. Vou voltar. Mas eu tenho uma notícia boa para dar para as mulheres também. Suas coisas ruins. Erga a mão as mulheres. Quem é mulher? Erga a mão para ver. Mulher, eu tenho uma notícia boa para te dar, filha. Seu marido está doidinho para te perdoar, para amar, para se aproximar de novo. Pelo amor de Deus, homens. É ou não é, homens? Olha como os homens são mais fáceis de lidar. 1000 vezes pregar para homem, pregar para mulher. 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes. Gente, às vezes o outro está com o coração duro, mas ele queria tanto amolecer o coração. Mas você precisa cooperar. Ninguém acorda querendo chutar o outro. Ninguém tem como projeto ser triste. Coopera com o outro. Amolece o seu coração. E o que é que amolece o coração? A oração, a súplica, a fé. Não sei quão duro está seu coração. Vá rezar. Toma os remedinhos que você está precisando tomar por um tempo da sua vida, tome. Mas rezar você não quer não? Desabafa. Vai com frequência naquele amigo, naquela amiga, naquele terapeuta. Procura o padre de vez em quando. Põe para fora. Psiu. Mas rezar você não pensa não? A oração, meus irmãos, nos amolece. A gente gasta 2 horas, 3 horas e meia sentado numa mesa falando com alguém, não consegue ficar 15 minutos de joelho no Santíssimo uma vez por semana na quinta-feira de adoração.
Joelho no chão amolece o coração. Repete comigo. Joelho no chão amolece o coração. A oração amolece o coração. Porque na oração, meus irmãos, a gente encontra um outro olhar para todas as coisas. E o que mais amolece o coração? Alguma correspondência da outra parte. Não duvide que a sua esposa muitas vezes coloca a cabeça no travesseiro, entra na fila da comunhão e pedindo a graça: Senhor, me ajuda a continuar amando e a ser melhor para Ele. Não duvide disso não, amigão. Agora, corresponda, cara. Põe tua parte aí. Mulher, não duvide que o seu marido muitas vezes procurou ajuda, desabafou com alguém, fez uma súplica ao céu, às vezes do jeitão dele, pedindo a graça para ele conseguir continuar tendo paciência, para ele continuar amando, para ele ser melhor, para ele perdoar, para ele esquecer. Mas minha senhora, a senhora precisa corresponder um pouco. A gente precisa pôr algo no que vai acontecer dentro do outro, minha gente. E aí Jesus diz: no entanto, não foi assim no início. Deus os fez homem e mulher. Por isso, e aqui vem um critério para casar: o homem deixará o pai. Não é um moleque que deixa o pai. Não é um garotão que deixa o pai. É um homem. O homem deixa o pai e a mãe. A mulher deixa o pai e a mãe. E os dois se unem e são uma só carne. Isso aqui é um critério da maturidade, gente. O que é o casamento? Como é que você sabe se você deve casar? Felisbino olha para Felisberta e ele constata dentro dele que ele ama Felisberta a tal ponto de que ser esposo de Felisberta e ser pai dos filhos de Felisberta, caso aconteça de ter filho, Deus dá essa graça, isso o encanta, isso o move a ponto dele deixar sem dor todas as coisas, inclusive o pai e a mãe, que é a coisa mais sagrada da vida. O homem deixará. O problema de hoje com essa história do namorido é que as pessoas vivem como marido e mulher sem ter deixado nada. Aí entra no casamento levando tudo: mãe, pai, irmã que não casou, cunhado que fica sugando dinheiro. É ou não é verdade? Aí vai trazendo tudo para dentro. Tudo para dentro. Tudo para dentro. Aí traz jogo do tigrinho junto, pornografia junto, o futebol da quarta-feira que ninguém pode relar nem tocar, as amigas do zap, e as pessoas, elas não deixam nada. Nada. Elas colocam mais uma coisa na vida, que é o casamento. Olha o que Jesus está dizendo: você quer casar? Quando é que você pode casar? Quando você se sente pronto e quando você deseja, por causa disso, deixar todas as coisas, inclusive pai e mãe. Aí você pode casar. E quantos de vocês casaram sem ser assim? É por isso que eu tenho emprego. Gente, não fosse sogra e cunhada, psiquiatra passava fome. Não fosse sogra e cunhada, Alto Piquiri podia ter um padre só vindo aqui a cada 15 dias. Às vezes vocês acham que eu sou exagerado, Eu vou botar um microfone dentro da minha sala, ligado no seu celular, lá onde você estiver. Depois você vem me pedir desculpa. É sogra e cunhada. É vida financeira embolada, misturada. É financiamento no nome do outro, que você nem lembra que ele assinou, Olha, é um Senhor. O homem deixará. E se tem que deixar o pai e a mãe, o resto nem me pergunta, né? Porque se tem que deixar o pai e a mãe. E aqui eu preciso fazer um parênteses. Fala para quem está do seu lado: nós vamos almoçar e votar hoje, fica tranquilo. O que é, afinal de contas, Alto Piquiri do meu coração, Brasil, ziu. O que é, afinal de contas, esse tal de honrar pai e mãe, que está acabando com o teu casamento? O que é honrar pai e mãe? É 3 coisas durante um tempo da vida. Enquanto você mora debaixo do teto, é não tirar o sono deles. É não os envergonhá-los perante as pessoas. Eles têm que andar de cabeça erguida na rua. Certo? Não trazer vergonha. E claro, trazer louvor, né? Terceira coisa, enquanto você está debaixo do teto de pai e mãe: não tirar o sono deles com seus comportamentos. Não os humilhá-lo perante a comunidade,
pelo seu comportamento. Terceira coisa, obedecer. Se disse sim, é sim. Se disse não, é não. Se falou tá bom, tá bom. Se falou chega, chegou. Porque você está debaixo do teto. Quando você sai debaixo do teto, o que é honrar pai e mãe? A primeira e a segunda coisa, a terceira não. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe têm que deitar à noite e dormir. Eu não posso ser o motivo da insônia do meu pai e da minha mãe. 2, meu pai e minha mãe têm que andar na rua de cabeça erguida e não com vergonha dos outros, porque vai que reconhece que eu sou mãe do Padre Mário. Mas eu não tenho que obedecer minha mãe mais. Sou eu que decido se eu pego meu dinheiro e compro. Olha que coisa linda, gente. Um verde palmo, né? Coisa. Sou eu que decido se eu compro isso aqui, ou se eu pego esse dinheiro, vou no dentista dar uma olhada se eu não tinha que colocar aparelho nos de baixo. Se eu quiser fazer isso mês que vem, eu faço mês que vem. Eu não tenho que obedecer a minha mãe. Entende isso? Não, você não entende isso, é por isso que a tua vida é um inferno. Aí eu tenho que ficar ouvindo assim, ai padre, é porque eu me sinto dividido entre a minha esposa e a minha mãe. Como assim você está dividido entre a sua esposa e a sua mãe? E que esposa é essa também que não empresta o marido um pouco para uma mãe que está idosa? A senhora também merece, mas tá, vamos ficar só aqui, que nós precisamos almoçar e votar hoje. Não dá tempo. Que homem é esse também que não consegue entender que a mãe da sua mulher está passando, né? Deixa ele lá um pouquinho, dengozão. Tá, mas volta aqui. Você precisa entender isso, querido. O que é honrar pai e mãe? E quanto casamento naufragando, porque aí vem e fala assim, padre, porque não diz na Bíblia que a gente tem que honrar o pai e a mãe? É, campeão, mas a sua mulher que trabalha junto com você, ela tem um sonho, que é um sofá poltrona verde musgo. Certo? O que a sua mãe tem a ver com isso? Ela não gosta de verde musgo, inclusive a mamãe, olha se pode, gente, um homem de 60 anos falando mamãe. Aí a mamãe falou assim, padre, para que comprar esse sofá? Por que não pegou esse dinheiro e não terminou a edícula? Porque a casa não é sua, velha. E o homem não consegue se posicionar. Primeiro que a sua sogra não tinha que estar sabendo quanto custa esse sofá. Mas ele não consegue se posicionar. Ele não consegue ser marido da mulher dele. Ele se sente dividido entre a esposa e a mamãe. Tem cabimento um negócio desse, meu Jesus. Então, você pegar o seu dinheiro de homem casado, de mulher casada e comprar o seu sofá, apesar da sua mãe não ver a hora de você terminar a edícula, ela que tem a paciência, ela que lide com a frustração dela de não poder terminar a edícula, porque a casa é sua e não é dela. E quando você faz isso, você não está desonrando a sua mãe, porque já passou essa época da sua vida. Meu Deus! Eu poderia fazer uma homilia mais curta, mas estão cobrando R$500 a hora para falar isso aqui que eu falei. Fala para quem está do lado, capricha na coleta hoje aí um pouquinho, poxa. 1000 vezes mais barato aqui. Então, meu querido, quando você vive a sua casa no seu ritmo, quando você faz as suas coisas do seu jeito, você não está desonrando pai e mãe. E se a senhora se sente desonrada por isso, a senhora precisa de remédio. A senhora precisa tomar umas gotas de alguma coisa, a senhora precisa fazer uma terapia, vai lá na Fátima Volpato, ela te alinha rapidinho. Não é pro resto da vida não, você vai ver, ela é boa de serviço. Aí vem com aquela mãozinha tremenda assim, ó, falar com o padre. Você fala, meu Deus, descobri um câncer maligno, o médico sentenciou ela, semana que vem ela está morta. Não, essas futricas de quem não entende nem a Bíblia. Porque a gente cria, padre, com amor, sabe? A Bíblia fala, tem que honrar pai e mãe, tudo que eu fiz por ele. Minha senhora, a senhora tem um problema com o seu marido. Deixa teu filho comprar o sofá verde musgo. É cafona? Eu acho que é, mas o dinheiro não é meu, é dele. Aprenda a entrar na casa dos outros e falar, ai que bonito. Ah, se você acha bonito, porque o seu você não comprou da mesma cor do meu. Ele está de pé, aí você fala, para não ficar tudo igual, né? Deus me livre. Ai, Jesus. Deixará
Aí a Filisbina olhou para Filisberto, amou tanto Filisberto, amou tanto a possibilidade de viver agora como esposa de Filisberto e tudo que engloba isso, como mãe dos meninos do Filisberto, que ela quer deixar tudo para trás, até a mãe. Aí pode casar, mas não levando tudo. Aí Jesus diz: e os dois se unirão para se unir à sua mulher. Por que que deixa? Para unir, para ter em comum. E serão uma só carne. O que é ser uma só carne? O que torna duas pessoas uma só carne? O ato sexual. Qual é o lugar do ato sexual? Depois de tudo isso. Só que o ato sexual, ele é depois de tudo isso, e ele é fruto de tudo isso. É por isso que tem muito casal bonito, jovem, cheio de lenha para queimar, não solta uma faísca. É ou não é? Quem é casado sabe. Não tem nada em comum, não se gosta, não se respeita, não se ama, não se diverte com o outro não é nada na vida. Aí precisa ficar assistindo vídeo, ficar assistindo filme, precisa comprar roupa, não sei do que, precisa colocar um espelho, não sei aonde. Sexo é depois do casamento. E sexo é fruto de muita coisa no casamento para conseguir ter isso aí. E aí, Brasil afora e Piquiri também, eu fico tão feliz às vezes. Temos uns casais aí já de mais idade, gente. Mas acabadinho. Esse belisca, esse morde, esse arranha. Muito de vez em quando, é verdade. Por quê? Porque tem uma vida unida, em comum. Enquanto que outros, o problema não é o hormônio, nem a idade. É a falta de comunhão, é a falta de carinho, é a falta de zelo, é a falta de foco. Percebe? E aí Jesus diz: portanto, o que Deus uniu, não inventa de separar, né, filho? Não foi Deus que uniu? Você não veio na frente do padre e jurou? Foi Deus que uniu? Agora o coração endurece. E para o coração endurecido, a oração, a transcendência da fé. Meu querido, o problema do ser humano é que ele não se eleva para além dessas realidades. A gente vive igual bicho. A diferença de muitos de nós, com todo respeito, a diferença de muitos de nós para um animal no pasto é que a gente sabe usar talher. Só. Muitas pessoas são profundamente carnais. Tem gente que, se você espremer ela todinha, não tem uma virtude ali consolidada. Não tem. Tem uma cinturinha fina, um peito para cima. Tem uma virilidade, mas se você espremer aquele ser humano, não tem uma virtude ali. Não tem uma beleza de alma ali, só tem egoísmo. Só tem dor. Passado machucado, presente distraído. Uma supervalorização do sexo, da beleza e do prazer. E aí a vida cobra conta de tudo aquilo que você chamou de brega, de cafona. A vida cobra conta de tudo que você blasfemou. É gostoso falar mal da igreja, do padre, e achar que aqui todo mundo é um bando de véio cafona, que a vida boa mesmo é ao redor da churrasqueira. Vai, a vida cobra, gente. E Deus, porque misericordioso é, deixa cobrar, que é o único jeito de não ir para o inferno. E o nome disso se chama recomeço, conversão. É fácil? Não é fácil. Mas é fácil viver a vida sofrida que você vive? É fácil? Não é fácil. Mas está fácil o buraco que você entrou? Joelho no chão, amolece o coração. Joelho no chão, encurta o tamanho do fundo do poço. É preciso se voltar para Deus, para os sacramentos, para a fé. E antes da gente rezar e pedir a Deus hoje então, em favor do coração endurecido, e que o coração não se endureça, né? Que Deus preserve os corações. Faz um dó maior aí, Moacir, bem quietinho, bem suave. Eu quero ler para você um testemunho que eu recebi ontem à tarde. Tem nada a ver com casamento,
mas tem a ver com fé, tem a ver com o poder de Deus. Diz assim, quero ler aqui para você. Opa, esse aqui. Estimado Padre Mário, sua bênção. Não sei se o senhor vai ler, mas prometi a São José que iria enviar um e-mail, tá ali. Tá? Márcia Wig, acho que é assim que fala seu nome, você é do Rio de Janeiro. Então ela conta. Em 16 de setembro de 2020, eu fui diagnosticada com um tumor maligno no reto, confirmado por biópsia. Na época, uma amiga recomendou-me a novena a Santa Elizabeth da Trindade no seu canal do YouTube. Uma santa bastante improvável para tudo que vai acontecer agora. Mas Carmelita, você sabe, né, irmã? Tem força. Márcia, se você estiver me ouvindo, reze todos os dias para essa sua amiga que te mandou essa novena. Olha aqui pro padre. Com isso aqui você tem um inferno na mão e pode produzir um. Mas com isso aqui você pode chegar mais perto do céu também, né? É ou não é verdade? Hoje é dia de eleição. E faz parte da vida social isso. Você usou isso aqui bastante, não usou? Para mandar vídeo, para bater boca, para bater, para rebater. É ou não é? Para comentar. Certo? Me chama de Giovanni, me chama de Elias, me chama de Zé Antônio. E manda eu para frente também. Você não tem boca para nada, você nunca mandou uma homilia minha para ninguém. Você nunca nem fez as novenas comigo. Por quê? É porque eu não gosto de misturar as coisas, esse negócio de ficar mandando coisa de Deus pro cliente. Aí a pessoa começa a achar que é por causa da igreja que a gente quer comprar, que a gente quer vender. Nossa, que pessoa cheia de pudor que você é, cheia de elegâncias. Só que de 2 em 2 anos você surta. De 2 em 2 anos você esquece que o outro é da mesma igreja. De 2 em 2 anos você esquece que domingo que vem tem que sentar do lado da paz de Cristo. De 2 em 2 anos você esquece que é padrinho do filho. De 2 em 2 anos você esquece que a mãe dos vocês dois é amiga até hoje. Parece um arauto, parece um Dom Quixote lutando. Mas quando o assunto é Jesus, tem boca para nada, nem dedo você tem, nem para encaminhar, você não presta para nada. 16 de setembro, um câncer maligno no reto. Uma amiga me mandou uma novena de Santa Elizabeth da Trindade, seu canal do YouTube. Foi aí que conheci o senhor pela internet e comecei a assistir as missas. Assim visitei já virtualmente a paróquia que hoje é o Santuário São José em Alto Piquiri. Desde então tenho rezado o Terço São José, faço os 3 meses com São José no YouTube e assisto às missas, todo dia 19, a missa do impossível. E também todas as missas de quarta-feira votivas a São José. Com certeza, Santa Elizabeth foi responsável por todos esses eventos que me levaram à conversão. Olha que lindo, após muitos anos afastada da fé católica. Foi para mim, padre, emocionante acompanhar a chegada e a instalação da imagem de São José, a maior do Brasil. Como também para mim é emocionante e gratificante ver o passo a passo da construção do santuário e saber que ali tem um tijolinho meu, graças à aquisição das cartelas. Você não achar que eu estou mentindo, que eu estou fazendo propaganda? O que está escrito aqui? Como é que ela escreveu cartela? Miguel, o que está escrito aqui, Marta? Ali tem um tijolinho? Cartelas. É ou não é? Tá vendo aqui? Fala quem está do seu lado. Cartelas. É ela que escreveu, não falei nada. Resumindo minha história, padre. É porque a gente tem que almoçar. Eu vou estar. Resumindo minha história. Quando fui diagnosticada, passei por vários médicos com a finalidade de realizar uma cirurgia que traria muitas sequelas para o meu corpo. E posteriormente ainda rádio e quimioterapia. Foi quando um dos médicos sugeriu uma cirurgia ainda experimental. A cirurgia seria na Casa de Saúde São José, aqui no Rio de Janeiro. Enquanto eu aguardava a autorização do plano de saúde, que foi negada, o cirurgião solicitou que eu fizesse um novo exame com biópsia, cujo resultado foi a ausência das células malignas. Desde então eu tenho realizado outros exames, incluindo colonoscopia. Não me decepciona, tá, gente? Olha o que você vai ouvir. Não, calma, não é agora. Desde então tenho realizado outros exames, incluindo a colonoscopia, que
confirmaram a graça da cura total pela intercessão do glorioso São José junto a Deus Pai. Vai assim, isso. Aí ela diz assim, que lindo, né? No início eu nem sabia o que pedir ao glorioso São José, mas assim mesmo ele intercedeu por mim, estou curada para o louvor e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha próxima missão é visitar o Santuário São José. Quero conhecer o Senhor. Obrigado, glorioso São José, por tornar possível o meu impossível. Obrigado, Padre, por estar todos os dias na internet. Aí ela terminou o coração de São José. Vamos ficar em pé e rezar juntos. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. Que testemunho lindo, não é? Sim ou não? Um milagre. Põe a mão no seu coração. Vai pedindo agora um milagre dentro do seu coração. Senhor, muitos de nós, talvez hoje o coração tem um tumor maligno, de mágoa, de descrença, de ódio, de raiva. Talvez, Senhor, muitos de nós, muitos casais aqui têm um tumor dentro do coração, o tumor da desilusão, da frustração. Talvez, Senhor, muitos corações estão endurecidos. Talvez hoje muitos se sintam incapazes de usar de misericórdia para com o marido, para com a esposa. Senhor, talvez muitos tenham o coração endurecido agora contra filhos, contra filhas. Talvez muitos tenham o coração endurecido, Senhor, contra os pais. Vem em socorro, Senhor. Põe a mão no seu coração e pede por você, pelas famílias de quem você ama. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. que a família comece e termine sabendo onde vai. Sabendo onde vai. Cantemos pelos homens e que o homem carregue, E que o homem carregue nos ombros a graça de um a pai. graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força E que os filhos conheçam a força que brota do amor. do amor. Vamos pedir juntos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Mais uma vez, com esperança. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E olhando para a imagem de São José, coloque no coração